Olá pessoal, tudo certo? Tudo bem? Vamos nessa, vamos para mais uma aulinha de geometria plana, tá bom? Onde aqui o seu professor vai terminar de falar sobre algumas figuras importantes que podem ser tema de prova, tá? E aqui nada melhor do que começar com uma figura importantíssima, que é o triângulo. Bom, eu quis trazer para vocês aqui as figuras finais, né? Mas eu vou te dar uma dica, tá? Se tratando de triângulo, isso daqui é carro-chefe em prova. Combinado? E professor, o que a gente precisa saber? Bom, a gente precisa saber aquelas mesmas ideias, né? A gente precisa saber perímetro, a gente precisa saber alguma coisa associado à área, certo? Então, quando a gente fala de um triângulo aqui, por exemplo, vamos supor que nós temos aqui o lado A, o lado B, o lado C, e aí o perímetro fácil, que não tem muito o que discutir, né? A gente já sabe que perímetro é só você somar todos os lados destes triângulos. Então aqui, ó, o perímetro é só você fazer a soma dos lados. Acabou, né? Aqui não tem mistério. Então aqui a soma dos lados resolve o nosso problema. Mas o grande lance aqui, o que as provas gostam também de explorar é a área. Então como é que a gente calcularia a área deste triângulo? Fala para mim. Bom, gente, a área de um triângulo, muito fácil. É só a gente pegar a base dele. Então, ó, vou escrever. A área de um triângulo, galera, é só você pegar a base vezes a altura e dividir por 2. Acabou. Assim a gente calcula exatamente a área de um triângulo. Tá aí, ó. É só a gente pegar a base vezes a altura e dividir por 2. Ponto final. É exatamente assim que a gente calcula a área de um triângulo. Galera, então tá bem fácil. Olha, a gente pega basicamente então aqui, ó, a área desse triângulo, a gente faz a base B vezes a altura C e só divide por 2. Ponto final. Acabou. Beleza? Aqui é onde o seu professor quer chamar sua atenção, tá? Porque aqui é um triângulo interessante. Nós sabemos que esse daqui é um triângulo retângulo, já discutimos a respeito dele, certo? Esse daqui, então, ele é um triângulo retângulo. Como sabemos que ele é um triângulo retângulo? Fácil, né? Olha aqui o indício, um ângulo ali de 90 graus. Então, esse aqui é um triângulo retângulo, tá? E esse aqui é um triângulo equilátero. E eu quero te chamar a atenção para esse triângulo aqui, tá? Eu quero te chamar a atenção para esse triângulo aqui, beleza? Ele é famoso, ele é bom em prova, ele é bom de cair em prova, beleza? E se tratando de triângulo equilátero, galera, o que a gente tem que saber de principal? Se tratando de um triângulo equilátero, simples, ele é um triângulo que tem todos os lados iguais. E é por esse motivo, é pelo fato deles terem todos os lados iguais, que, galera, eles vão explorar exatamente o que a gente vai discutir aqui. Olha, foca aqui. Quando eu falo de um triângulo equilátero, vocês precisam entender que se esse lado é A, esse lado também é A e, consequentemente, esse também. Ou seja, ele é um triângulo que tem todos os lados iguais. Aí você fala, mas professor, e para calcular a área dele? Por ele ser um triângulo equilátero, tem uma fórmula diferente, galera? Claro que não. Claro que não. Mas aqui eu preciso chamar a atenção de vocês, porque enquanto nesse triângulo a base estava muito bem definida e a altura também estava muito bem definida, galera, deixa eu te dizer, aqui neste triângulo a base está muito bem definida, mas agora deixa eu te perguntar, cadê a altura?
Cadê a altura? Não temos a altura aqui neste triângulo. Então, galera, é função do professor te mostrar onde é que está esta altura. Tá aqui, ó. Eu acho que é até intuitivo você pensar que a altura desse triângulo é exatamente isso aqui, ó. Tá bom, é exatamente isso. Ah, então peraí, professor, para eu poder calcular a área deste triângulo, basta eu fazer então base, perfeito, base, olha aqui, ó, vezes a altura, perfeito, dividido por 2, exatamente, acabou, tá lindo. Porém, tem um grande problema. Muitas das vezes essa altura não é dada em prova. Não é dado. Imagina, só te dei o triângulo. A base você tem, mas a altura você não tem. E aí? Como é que a gente faz para poder encontrar essa altura? Galera, vocês não vão poder esquecer do que a gente já discutiu. Lembra que a gente, a partir de agora, não tem que mais olhar para um triângulo e não raciocinar as ferramentas que a gente pode submeter ele. Porque pensa comigo e visualiza aqui que perfeição. Olha, você consegue notar que quando a gente traça essa altura, olha o que você acabou de formar, galera. Vê se não é o triângulo conhecido nosso. Vê se não é aquele triângulo. Ó, vou até tirar ele daqui. Opa. Deixa eu até ver se eu consigo remover essa marcação daqui. Ó. Olha isso, vou conseguir remover ele, ó. Olha isso. Olha aí. Olha a figura que a gente forma, galera. Olha isso. Você consegue reparar que a gente acabou de formar um triângulo retângulo? Ah, então peraí, professor. Quando a gente traça essa altura aqui é um 90 graus, né? Exatamente. Ah, então espera aí, professor. Significa dizer que para eu fazer a área de um triângulo equilátero, eu preciso achar primeiro a altura dele? E eu já vou te dizer uma coisa, galera, depende apenas do valor dos lados daquele triângulo. Mas, professor, como é que eu acho essa altura? Gente, a gente já tem duas ferramentas quando a gente encontra um triângulo retângulo. Ou a gente faz Pitágoras, ou a gente faz seno, cosseno e tangente. Seu professor também, na hora de explicar a ideia de triângulos, ele disse um conceito que você não pode esquecer nunca. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. E aqui agora eu aproveito para te fornecer uma nova dica. Qual dica, professor? Eu quero te falar aqui, ó, tranquilamente, eu quero te mostrar que essa dica se encaixa, ó. Se eu tenho uma figura aqui, um triângulo com todos os lados iguais, já que ele é um triângulo equilátero, galera, diquinha, ó, todos os lados iguais, então significa dizer que ele tem todos os ângulos iguais. Lembra que eu te falei que existe uma relação entre os ângulos e os lados? Lembra disso? Lembra que existe uma relação entre os ângulos e os lados? Certo? E aí isso é muito importante. Porque, galera, pensa comigo, lembrando que isso daqui eu estou fazendo para você acompanhar minha linha de raciocínio, para você entender de onde vem a expressão que o seu professor vai montar para vocês. Então, aqui por ser um triângulo equilátero, todos os lados iguais. Beleza, mas e se eu quiser calcular a área desse triângulo, professor? Galera, a área de um triângulo é igual para todos, família. Base vezes a altura dividido por 2. Mas aqui qual é o grande problema que a gente enfrenta, galera? O grande problema que a gente vai enfrentar aqui é o seguinte: a gente não tem, de uma forma direta, a altura desse triângulo. A gente tem que traçar a altura e descobrir quanto vale ela para poder jogar aqui, ó.
E aí você consegue perceber que aqui você forma um triângulo retângulo e que agora a gente aplica Pitágoras ou a gente aplica seno, cosseno e tangente. E o seu professor está explorando aquela ideia de que se eu tenho um triângulo, todos os lados são iguais, consequentemente todos os ângulos são iguais. E galera, deixa eu te falar, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, então se a gente pegar 180 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 60 graus. Então, cada ângulo deste triângulo, ó, vale 60 graus. Conclusão, eu tenho agora o cateto oposto e tenho aqui, ó, a hipotenusa. Olha isso. Olha isso. Olha aqui o que a gente acabou de encontrar, que é a nossa hipotenusa. Professor, por que hipotenusa? Uai, esse é o nosso triângulo retângulo e tá nítido que esse é o maior lado. Ponto. Ah, professor, então o ato de traçar uma altura forma um triângulo retângulo e aqui eu posso aplicar as definições? Sim. Então, professor, eu posso, todas as vezes que eu pegar um triângulo equilátero, eu posso falar que os ângulos são de 60 graus? Sim. E quando eu traçar a altura, eu formo um triângulo retângulo? Sim. E para achar a altura, professor, é só aplicar o seno de 60? Perfeito. Por que o seno de 60, galera? É o seno de 60 porque eu tenho o cateto oposto, H, dividido pela hipotenusa. Você fala, professor, por que eu não poderia pegar o cateto adjacente? Galera, porque primeiro, A é tudo isso. Você não sabe quanto vale esse pedacinho. Mas, né, vamos trabalhar com as informações que a gente consegue fechar, tá? Tá aqui, ó. Cateto oposto e hipotenusa. Olha quem a gente está querendo, ó. Olha que maravilha. Então, vamos lá. E, de acordo com a nossa tabelinha, olha que coisa bonita, seno de 60. Olhando a nossa tabelinha, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Multiplicando cruzado, o que a gente vai conseguir obter aqui? Multiplicando cruzado, a gente consegue obter que 2H é igual a A raiz de 3. Acabou. A altura de um triângulo equilátero, galera, tá bem aqui. Vocês podem guardar no coração de vocês. Post-it na mão, caneta também. Anota essa expressão. Galera, vem comigo. Todas as vezes que você quiser a altura de um triângulo equilátero, tá aqui a receitinha para vocês, ó. E repara que não é impossível, a gente descobriu através das ferramentas que a gente tem para trabalhar. Quando a gente traça a altura num triângulo equilátero, você verifica a formação de um triângulo retângulo, onde você pode perfeitamente aplicar as ferramentas. Então tá aqui. Olha que lindo, galera. Um triângulo equilátero de lado 10. Fácil, fácil, fácil. A altura de um triângulo equilátero é só pegar o lado. Repara aqui, ó. Repara que a altura do triângulo equilátero é só pegar o lado, ó. A. Olha o lado. A é o lado desse triângulo. Ele é um triângulo de lado A. Então, para achar a altura deste triângulo, é só pegar o lado A, o lado desse triângulo, acrescentar a raiz de 3 e dividir por 2. Professor, se o triângulo tem lado 10, pega 10, acrescenta a raiz de 3 e divide por 2. Pronto, essa é a altura do triângulo equilátero. Simplesmente, você só precisa do seu lado. E agora a gente consegue, então, facilmente encontrar a área. Galera, a área de um triângulo é normal, galera. Base vezes altura dividido por 2. Essa é a área de qualquer triângulo. Só que repara que nesse triângulo a altura já está bem nítida igual a base. Aqui não. Aqui você tem a base, mas a altura ela está escondida aqui dentro, então a gente precisa encontrar ela antes. E o seu professor fazendo essa tarefa direitinho para vocês, vocês conseguem verificar que existe uma receita. A gente consegue calcular a área de um triângulo equilátero através de uma receita. Qual que é? Base vezes a altura dividido por 2. Mas agora vem comigo, vai. Qual é a base? A. Beleza? Base vezes. Galera, a altura. Galera, a altura a gente acabou de descobrir, poxa. A altura desse triângulo a gente acabou de descobrir.
Tá aqui, ó. É só pegar o lado, acrescentar a raiz de 3, dividir por 2. Base vezes a altura, galera, dividido por 2. Conclusão, resultado final, a área de um triângulo equilátero é fácil. É só pegar o lado desse triângulo, elevar ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Perfeito. E aqui o seu professor já deixou registrado para você o que você vai precisar saber sobre um triângulo equilátero. Beleza, galera? Conclusão, resuminho do nosso papo. Caiu o triângulo equilátero, seu professor te mostrou que existe uma receitinha importante para ele. Vamos lá? Área de um triângulo equilátero. Base vezes altura sobre 2. Mas espera aí, professor, você me disse que eu não tenho altura, né? Às vezes, no triângulo equilátero, esse cara ele não fornece para você, galera, a altura. Então, a gente tem que encontrar, mas seu professor já deu a receita. A altura de um triângulo equilátero, galera, é só você pegar o lado dele, acrescentar a raiz de 3 e dividir por 2. Beleza? Fechado? E aí, uma vez que você já achou a altura, fazer base vezes a altura dividido por 2 é muito fácil. Ou seja, base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, resolvendo para ti, a área de um triângulo equilátero é só pegar o lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Beleza? Aí, só para você pegar a ideia. Você fala, professor, um hexágono. Como é que eu vou saber a área disso? Galera, deixa eu te falar. Um hexágono, ele basicamente está mostrando aqui pra gente que ele tem x lados, 6 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ele é um hexágono, galera, que tem todos os lados iguais. Então, vamos lá? Qual é o tamanho do lado de cada hexágono? A. E aí o seu professor vai te mostrar uma coisa muito boa aqui, que o que a gente fez ali em cima, galera, vai funcionar perfeitamente aqui embaixo. Olha só, dá uma olhadinha. Deixa eu te mostrar. Vê o que você consegue perceber aqui e veja se você concorda comigo. Galera, presta atenção, vai. Aqui eu tenho um hexágono. Professor, eu quero a área desse cara, professor. Eu quero toda essa região aqui, porque o perímetro eu sei. Perímetro a gente sabe. Galera, sem preocupação, do mesmo jeito, vai, como é que ficaria o perímetro desse hexágono? Não tem que ficar escrevendo, porque perímetro é muito fácil, pessoal. É só você somar todos os lados, ó. Caraca, é a soma de todos os lados. Olha aí, ó. A mais A mais A mais A mais A. Beleza. Mas agora eu não quero perímetro. O que eu quero te mostrar, na verdade, é a área desse hexágono. Como é que a gente calcula a área dele? Deixa eu te mostrar. Deixa eu fazer uma coisa aqui bem legal pra gente, ó. Ó, presta atenção, presta atenção. Olha o que eu vou fazer aqui nessa figura, galera. Olha isso. Olha isso. Caramba, professor, você repartiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos? Exatamente. Galera, dividimos em 6 triângulos. Eu vou te dar uma dica, isso não são triângulos quaisquer. Galera, isso são triângulos equiláteros. E como você sabe a área de um triângulo equilátero, acabou o mistério. Qual que então seria, galera, a área de um hexágono? Vai, fala pra mim, a área de um hexágono. Galera, é só pegar 6 vezes o lado do hexágono ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Acabou. Porque é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Acabou. Acabou. Ah, professor, então para eu pegar a área de um hexágono, é só fazer 6 vezes
a área de triângulos equiláteros? Sim, gente, é só fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só somar a área de 6 triângulos equiláteros, porque o que compõe esse cara é exatamente isso. Então, você faz 6 vezes o lado de um hexágono ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pronto, você já obteve a área desse cara perfeitamente. Beleza? Pronto, ponto final, bem específico, bem direto. Aula 1. Aula 2, galera, por favor, devem ter receitinhas bem anotadas, montadas, escritas. Infelizmente, uma parte da matemática que eu vou precisar que você anote para decorar aquela formulazinha, para você aprender. Por isso, praticar muito exercícios de área, por isso, reescrever bastante essas formulinhas, porque é uma parte de fórmula. Caiu na prova, gente, vai ser fácil, você só precisa ter a ferramenta da fórmula na sua mão. E o seu professor já está desmistificando, já está te mostrando aqui o que você precisa fazer. Professor, mas a área do triângulo equilátero, eu ainda não entendi, base vezes altura sobre 2? Exatamente, galera. Só que qual que é o grande problema? Antes de fazer essa área, você tem que achar a altura. Por isso a gente chega num formato característico para aquele tipo de triângulo. Por que nós não fizemos a mesma análise no triângulo retângulo, galera? Porque aqui já está de cara a base e aqui já está de cara a altura. Acabou. Por isso que a gente joga direto. Mas aqui, antes de fazer isso, a gente tem que fazer os trâmites, ó. Tava faltando a altura. A gente encontrou. E aí agora você tem que saber, num triângulo equilátero, a altura dele e a área dele. Porque quando chega no hexágono, é só 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E como aqui você tem triângulos equiláteros de lado A, então significa dizer que é 6 vezes a área daquilo. Beleza? Galera, olha aqui que lindo agora a nossa circunferência. Essa daqui eu gosto, tá? Essa daqui eu gosto bastante. Quando o papo é circunferência, galera, as provas, elas gostam disso aqui, beleza? Galera, circunferência é essa linha que delimita o que a gente chama de círculo, ó. Flup, 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 flup. Ou seja, isso é uma circunferência. Agora, o que uma circunferência tem de importante, galera? Pega aqui direitinho, vai, ó. Uma coisa que você não pode esquecer. Bem aqui é o centro dessa circunferência, beleza? Aqui é o centro dessa circunferência. Galera, um dos elementos mais importantes, que é o que eu vou querer que você saiba aqui, beleza? Eu vou querer que você saiba o seguinte: o ponto mais importante daqui, gente, é você perceber que se a gente pegar do centro dessa circunferência até a bordinha, repara nisso, ó. Se a gente pegar do centro até a bordinha, olha aqui, o que a gente obtém? A gente obtém, na verdade, o raio dessa circunferência. E sem dúvida, galera, é o elemento mais importante. Você fala, professor, mas eu já vi um nome. Eu já vi um nome aqui na circunferência que às vezes ele me dá primeiro antes de dar o raio. Ele faz essa brincadeira. Concordo, seu professor vai te dar aqui quem é, ó. Olha só, sabe o que a sua prova às vezes faz? Ela, ao invés de te dar um dos elementos mais importantes da circunferência, que é o raio, sabe o que ela faz? Ela te dá o chamado diâmetro. Então, repara que aqui é o centro. E repara que a sua prova, olha o que ela te dá aqui, galera. Ela te dá esse cara, ó. Ó. É exatamente isso que a prova te dá. Ela te dá de uma ponta a outra da circunferência, galera, passando pelo centro. Ou seja, vem comigo, vai. Como é que é o nome dessa distância todinha aqui, professor? Como é que vale o nome dessa distância todinha? Ou seja, repara aqui, galera, você consegue perceber que a gente está pegando de uma ponta a outra? Repara nisso, ó, de uma ponta a outra. O que é isso? Galera, isso daqui é exatamente o que a questão chama, o que a gente chama de diâmetro, beleza? E aí você não pode esquecer
que o diâmetro nada mais é do que 2 vezes o raio. Tá aqui, galera. Vê se você consegue perceber. Olha essa circunferência de centro aqui. E aí você consegue notar, faz sentido para você perceber que aqui é um raio, ó, 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 e aqui é outro? Conclusão, galera. Todas as vezes que a sua prova te der o diâmetro da circunferência, galera, divide por 2. Ponto, 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 ponto. Porque aí a gente obtém um dos pontos mais importantes. Isso aqui não é para decorar, isso aqui é intuitivo. Falou em diâmetro, galera, não resolva a sua questão sem antes dividir esse diâmetro em 2 partes. Por quê? Porque ao dividir o diâmetro em 2 partes, a gente obtém um dos pontos mais importantes de uma circunferência, que é o seu raio. Então, fica atento. Seu professor destacou um elemento importantíssimo na circunferência, que é o raio. O raio é um dos pontos mais importantes para a gente ir em prova. Só que a prova, ao invés de me dar o raio, ele me dá a distância de ponta a ponta. Ou seja, ele me dá isso, ó. Ele me dá, na verdade, ó, isso tudo. Ele me dá 2 raios. Como é que é o nome disso? Diâmetro. E aí, para que você encontre o raio, galera, você só pega esse diâmetro e divide por 2. Beleza? Fechado? Por que isso, professor? Porque, galera, o perímetro de uma circunferência, você fala, professor, eu não consigo entender perímetro aqui, porque a gente já está cansado de saber que perímetro é a soma de todos os lados. Concordo. Aí você me pergunta, professor, mas a circunferência? Galera, você tem que entender que a circunferência é como se fosse um lado só. Ou seja, o perímetro da circunferência, na verdade, é o que a gente chama de comprimento dela. Tá aqui, ó, é todo esse lado. Circunferência é como se tivesse um lado só, galera. E o perímetro da circunferência nada mais é do que o seu comprimento. E olha que lindo. O comprimento, ou seja, o perímetro de uma circunferência, 2πr. Então, para eu achar o tamanho do lado da circunferência, tamanho do lado, só para ficar mais fácil de você entender, ou seja, para você achar o comprimento dessa circunferência, o perímetro dessa circunferência, quanto de tamanho tem essa circunferência, galera, 2 vezes o π vezes o raio daquela circunferência. Quanto maior o raio, olha que legal, ó, olha a minha circunferência aqui na cor preta muito maior do que a azul. Porque quanto maior o raio, maior vai ser aquele comprimento de circunferência. Entendeu, galera? Então, para a gente achar o perímetro, o comprimento da circunferência, seu professor liga um alerta de tema importante em prova. 2π vezes o raio. Professor, só uma dúvida. Se eu tiver que dar uma volta numa pista circular, então, para eu descobrir o quanto que eu vou andar, é só pegar 2π vezes o raio? Exatamente. Galera, geralmente o π, tá bom? Ele é para vocês dado em prova, combinado? Ele muitas das vezes é dado em prova. Sua prova quer que você dê um valor para π. Geralmente, pessoal, é 3,14, se você se lembra. Mas muitas das vezes a prova considera 3, a prova não dá o valor de π, então você deixa ele ali. Então você sempre vai fazer conforme a sua questão definir, tá bom? Então o π, galera, é uma constante que a prova vai dar para vocês na hora de substituir. Ela vai falar, suma π igual a tanto. Aí tá tudo certo. E para fechar com chave de ouro, a área dessa circunferência. Como é que a gente calcula, basicamente, a área dessa circunferência? Tá aqui, ó. Essa circunferência aqui. Quanto de área ela tem, galera? Fácil, 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 fácil. De novo, ó. Aqui nós sabemos que um elemento mais importante é o raio. E se a prova quiser descobrir qual que é a área delimitada por essa circunferência? Galera, aí fica fácil. Seu professor vai colocar aqui para vocês.
a área da circunferência, a gente calcula como sendo π vezes o raio ao quadrado. Acabou. πr². Essa é a área da circunferência. Beleza? Galera, vocês têm em mãos todas as figuras planas, os polígonos, ou seja, né, aquelas figuras de vários lados, com seus respectivos perímetros e áreas. Definição. Perímetro é bem intuitivo, soma de todos os lados. A única vez que eu sublinhei o perímetro e você percebeu foi aqui na circunferência, porque ela tem uma receitinha especial, porque você concorda que a circunferência é o único que parece que não tem lado, mas na verdade a circunferência tem um lado só, que é toda essa circunferência aí. E como é que eu sei o tamanho dela? 2π vezes o raio. E a área dela? π vezes o raio ao quadrado. Então, por isso, na hora que eu estava conversando com vocês sobre circunferência, eu falei que o elemento mais importante é o raio, porque é ele que aparece na definição do perímetro e da definição da área da circunferência. Beleza, galera? E não vamos nos esquecer de uma coisa importante que muitas das vezes passa despercebido, hein? Quando você pega uma circunferência, ó que lindo, quando você pega uma volta na circunferência, eu acho que isso daqui para você é intuitivo, isso aqui você vai lembrar. Uma volta na circunferência, galera, 360 graus. Lembre-se disso. Não se esqueça que uma volta que você dá na circunferência, você anda o equivalente a 360 graus. É o ângulo de uma volta completa. Beleza? Professor, então se eu correr numa pista circular, eu dou uma volta, eu percorri 360 graus? Beleza, perfeito. Em ângulo, sim. Agora, professor, quanto eu percorro em distância quando eu dou uma volta? Tá aqui, galera. Tu percorre o perímetro, ué. 2πr. Então, se a prova quiser explorar o quanto uma pessoa anda ao dar uma volta na circunferência, galera, 2πr. Porque isso vai ser o comprimento da circunferência. Beleza? Fechado? Vamos para uma próxima aula de exercícios.